Página 82 Marco pedidos comentários. Logo após a marcha sobre Roma, o famoso dramaturgo resmungou. Página 83 Marco o que sei é que as pessoas que sobem ao poder precisam comer. Essa gente, sendo mais moça, provavelmente conterá mais. Foi, porém, voz solitária. A maioria da população manifestou a Mussolini tão inabalável lealdade que ele observou, a um amigo, com fria certeza, não estou em Roma apenas de passagem. Estou aqui para ficar e governar. Os italianos terão que obedecer, e obedecerão ainda que eu precise lutar contra amigos, contra inimigos e contra mim mesmo. Como primeiro-ministro, seu primeiro discurso na Câmara dos Deputados, em 16 de novembro, revestiu-se do mesmo espírito. Na bancada dos socialistas, os deputados sentiam-se preocupados muito tempo antes de Mussolini chegar e entrar com firmeza, erguendo o braço em saudação romana, pressentiam tempestade. O local destinado ao público estava superlotado de camisas negras que, ostensivamente, aparavam as unhas com punhais. E as primeiras palavras do Duce àquela assembleia preocupada, quando encarou a todos de mãos na cintura e rosto pálido de emoção, foram ameaças. Eu poderia transformar esta miserável sala cinzenta em acampamento de meus camisas negras e por fim ao parlamento disse, sem rebuços. Frio silêncio caiu sobre a Câmara, pois Mussolini, dramaticamente, fez uma pausa antes de continuar. Está em meu poder fazê-lo, mas não é meu desejo. Esperou pelo murmúrio de alívio que saudaria suas palavras, pois ensaiará o discurso em casa durante 3 horas, concluindo inesperadamente, pelo menos, não ainda. Depois, falando mais claramente, frisou, a Câmara deve compreender que poderei dissolvê-la em 2 ou 3 dias. Exijo que me concedam plenos poderes. Conseguiu-os. Na mesma noite, apenas com a abstenção dos socialistas e comunistas, foram-lhe concedidos os plenos poderes, 250 votos a 18. Página 84 Marco quero ficar na história. Como a marca da garra de um leão confessou a Margarita Sarfatti naquela ocasião. Uma marca assim, prosseguiu e, como que dominado por sua força, arranhou fundo, com as unhas o couro do espaldar de sua cadeira. Mas não era apenas na Itália que Mussolini estava ativando os músculos. Em fins de agosto de 1923, o general Enrico Tellini e 4 oficiais do Estado-Maior, que na ocasião compunham uma comissão italiana que tratava da demarcação das fronteiras entre a Grécia e a Albânia, caíram numa emboscada em solo grego e foram mortos por assassinos desconhecidos. Mussolini exigiu, imediatamente, numa homenagem à bandeira italiana, a descoberta e a execução dos criminosos e o pagamento de libra. 500.000, exigências que deveriam ser cumpridas dentro de 5 dias. Como os gregos, assolados pela pobreza, nada mais que um humilde pedido de desculpas podiam oferecer, Mussolini ordenou à esquadra italiana que bombardeasse a ilha de Corfio e se apoderasse dela. Pela primeira vez não, porém, a última Mussolini lançara-se contra a Liga das Nações que, então, contava 3 anos de existência e tinha a sede em Genebra, convencido de que a autoridade de nação alguma poderia sobrepujar sua força armada. Venceu facilmente a batalha. Somente 27 dias depois, quando a Conferência de Embaixadores, a qual a Liga passara o caso, decidiu que a Grécia deveria pagar, a esquadra italiana abandonou Corfio. Em novembro de 1922, Mussolini já se destacara no campo internacional, quaisquer que fossem os meios, o Duce e a Itália fariam sentir sua presença. Quando o trem que devia conduzi-lo a Lausanne, onde devia realizar-se a conferência sobre o futuro, de pós-guerra, da Turquia, chegou a Zion, Suíça, Mussolini, com um largo sorriso, chamou a seu compartimento Salvatore Contarini, secretário-geral para as Relações Exteriores, que não escondeu sua surpresa, e Raffaele Guariglia, delegado designado para aquela conferência. Sem tecer comentário algum, entregou-lhes o rascunho de telegramas que deveriam ser passados, com prioridade, para o primeiro-ministro da França, Raymond Poincaré, e para Lord Curzon, secretário das Relações Exteriores da Grã-Bretanha. Página 85 Marco na mesma noite, ambos os estadistas e Mussolini seriam convidados de honra num banquete oficial no Hotel Burravid, em Lausanne, onde o Duce, 20 anos antes, vagara como criatura sem recursos a invejar os ricos comensais. Mussolini, que devia chegar a Lausanne 45 minutos antes de os outros chegarem de Paris, deveria aguardá-los na estação. Os telegramas anunciavam, porém, autoritariamente, mudança do plano. Mussolini renunciava ao banquete, informando que saltaria em Territet, cerca de 25 quilômetros antes de Lausanne, e que teria prazer em receber os estadistas no Hotel da Estrada de Ferro. Os jornalistas que fizeram a cobertura daquela conferência jamais se esqueceram do momento em que o trem que trazia os idosos estadistas entrou na estação de Lausanne. Poincaré e Curzon, do carro-salão, olharam e não viram sinal de Mussolini. A princípio, ficaram espantados, depois, furiosos. Foi Monsieur René Massigli, secretário-geral da conferência, quem deu notícia da decisão de Mussolini. Todos os presentes ouviram a dureza com que Poincaré vociferou, mais oeste ser que o oeste, ser salauda. Mas onde está esse grosseirão? Seguiu-se meia hora de acerbos debates até os delegados acabarem cedendo, conforme já previra Mussolini. Qualquer recusa equivaleria a revelar, francamente, uma cisão entre os aliados, e era necessário mostrar à delegação da Turquia uma frente unida. Silenciosos, dominando a cólera, Poincaré e Curzon prosseguiram a viagem até Territet para seu primeiro encontro com Mussolini. Viram-no de pé no saguão do Gran Hotel, metido numa casaca que não lhe assentava bem, ostentando punhos de linho rosado e segurando uma grossa bengala semelhante a um cacete irlandês. Largo sorriso estampava-se-lhe no rosto. Em volta, tal como um grupo de guarda-costas de um gaster, havia um punhado de belicosos jovens fascistas com os gorros característicos. Como diplomatas da velha escola, nada em seus 30 anos no Whitehall e no Quai d'Orsay havia preparado Poincaré e Curzon para semelhante situação. Durante toda a primeira reunião, numa sala particular, um guarda-costas do Duce, Lohengrin, de quase 2 metros de altura, esteve página 86 Marco presente em atitude ameaçadora, empunhando uma carabina carregada, e depois disso o banquete era, então, uma lembrança remota. Foram obrigados a jantar com Mussolini no restaurante público do hotel. A humilhação final foi pior. Quando os 3 homens deixaram o hotel de volta para o trem particular, uma banda de música composta de 20 escoteiros partiu à frente. Em silêncio, contendo a raiva, o gotoso Curzon apoiando-se numa bengala, os 2 velhos estadistas dirigiram-se para o trem em meio aos recordes do hino fascista Giovanezza, executado pela banda, forçados, quisessem ou não, a participar da marcha triunfal de Mussolini. Depois de Corfio, contudo, Contarini e Guariglia criaram alma nova. Era como se, depois de haver menosprezado 2 vezes as potências mundiais, Mussolini agora se mostrasse disposto a seguir a orientação dos seus conselheiros, a tradicional política da Itália, de coligação com a Grã-Bretanha. Siciliano Arguto, Contarini deu instruções a seu chefe de gabinete, Giacomo Baroni Russo, para fazer triagem de todos os memorandos e telegramas que tivessem de passar pela mesa de Mussolini. Os 3 haviam percebido o ponto fraco na armadura de Mussolini, o medo do ridículo. Quando cometo uma gafe ou percebo não estar senhor da situação, fico tão nervoso que não posso dormir à noite, confessou o Duce a uma amiga. Recusava-se, obstinadamente, a ouvir 2 pessoas que lhe dissem conselho, receando, com isso, perder prestígio, mas a uma só daria atenção. Quando a Itália obteve o título de domínio definitivo sobre as ilhas do Dodecaneso, em 1924, a reação de Mussolini foi imediata, quis enviar uma força naval para, formalmente, tomar posse delas. Mas nós as estamos ocupando há 10 anos.
protestou Guariglia. Se fizer isso, será ridicularizado pelo mundo inteiro. Embora o Duce franzisse o senho, o plano não passou de letra morta. Barone Russo seguia a mesma tática. Antigo encarregado do cerimonial, esse pequeno aristocrata com cara de águia percebeu, depressa, que página 87 Marco Mussolini, apesar de toda a sua força, ainda era tão rude quanto um pão piada, não fermentado, da Romagna. Aos 40 anos de idade, Mussolini não possuía um fraque, uma casaca ou um calçado fino, como redator de Aia Popolo. Seu guarda-roupa compreendia alguns ternos baratos e mal passados. Suas únicas concessões à moda eram as polainas e a cartola surrada, a que se apegava como a um talismã. Parece que somente 3 pessoas as usam. Eu, Stanley e Olio confiou a Rachel, ele próprio um fã de Stan Laurel e Oliver Hardy. Para o horror de Barone Russo, homem fino, o Duce chegou um dia ao Palácio Chigi com um terno achadrezado verde e fios vermelhos, qual a manta de um cavalo, que acabara de receber de um alfaiate de Roma. Que belo terno para uma visita à Irlanda, Excelência, apressou-se a dizer Barone Russo, como que entusiasmado. Vai partir para lá, agora. Mussolini percebeu o que Barone Russo quis dizer, não mais usou a roupa. Durante sua breve visita ao primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Banner Law, em dezembro de 1922, Barone Russo demonstrou igual presença de espírito. Quando o trem do presidente do conselho entrou em Victoria Station, em Londres, o diplomata percebeu que Mussolini usava, novamente, a bengala preta que mais parecia um cacete, com a qual saudara Curzon em Lausanne. Como sua primeira visita a uma capital estrangeira, suplicou Barone Russo, tirando-lhe da mão. Delicadamente, a bengala permite-me guardar isto como lembrança. Mussolini, geralmente, aceitava com bom humor tais recomendações quanto ao modo de trajar. Inteiramente deslocado em ambientes nos quais reluziam joias e colarinhos duros, era, no entanto, bastante sensíveis a ponto de querer brigar num mundo que não lhe era familiar. Jamais, em toda a vida, aprendeu a barbear-se. Nos primeiros tempos do casamento, Rachel fazia esse serviço por 50 liras por mês. Era, agora, toda atenção para as regras traçadas por Barone Russo. Precisava deixar de usar as polainas página 88 Marco quando estava de casaca. Nos beckwiths, não devia enfiar o guardanapo no peito da camisa, pôr água no vinho ou mergulhar pão nele. Lady Sibyl Graham, esposa do embaixador britânico, tornou-se a mais valiosa mentora de Mussolini. Como convidado de honra, num banquete realizado na embaixada, ele ocupou o tradicional lugar ao lado da anfitriã. Observe todo o movimento que ela fizer, recomendou Barone Russo ao Duce, antecipadamente. Use os talheres apropriados, do mesmo modo que ela usar. Enquanto ele e os diplomatas se mostravam receosos de alguma gafe de Mussolini, este desempenhou-se, com correção, da tarefa quase interminável ao serem servidos 8 pratos. Perfeita anfitriã, Lady Sibyl pegava cada faca ou garfo com tal precisão que Mussolini não podia errar, se bem que, ao ser servido um caldo em xícaras, a princípio franzisse o senho, admirado, mas, imitando a anfitriã, pegou a colher colocando-a depois de lado para erguer a xícara e tomar o caldo, justamente como fora feito por ela. Ao fim da noite, ao beijar-lhe a mão para retirar-se, Mussolini sorriu largamente e confiou-lhe, não sabia que os ingleses tomavam sopa como tomam chá. Havia, porém, muitas ocasiões em que ele demonstrava ser o que era, um aldeão perplexo desempenhando o papel de presidente do conselho e as voltas com um mundo estranho. O dinheiro, para ele, sempre fora um mistério, para atender às despesas, suas e de um secretário, numa viagem de 2 semanas, levava apenas 100 liras, certo de que seriam suficientes. Certa vez, quando Aia Popolo necessitara de um empréstimo para solucionar algumas dificuldades, o sub-redator Luigi Freddi entrevistou os banqueiros e estes explicaram-lhe que tudo estaria bem se Mussolini assinasse uma promissória. Espantado, o redator, então com 39 anos de idade, perguntou o que era promissória. Meses depois, quando a dívida foi resgatada, Rachel viu o marido possesso. Página 89 Marcos são os assaltantes, gritou Mussolini, agitando o extrato da conta bancária. Roubaram-me 30.000 liras. Mais versada nos mistérios das finanças, Rachel precisou explicar-lhe, delicadamente, que era costume os bancos cobrarem juros quando emprestavam dinheiro. Parecia, a Ciro Tambara, que o Duce fazia esforços hercúleos para entender a questão. Logo depois, numa viagem de automóvel pelas imediações do lago Como, um frade errante pediu-lhe esmola. Como não encontrasse, nos bolsos, um centavo sequer, Mussolini, solenemente, entregou-lhe uma promissória. A superstição governava-lhe os dias, sentia o medo que os pagãos sentem dos aleijados, corcundas, guarda-chuva aberto dentro de casa e homens barbudos. Seu automóvel novo, marca Alfa Romeo, ostentava enormes trevos verdes em ambos os lados da capota. Cirilo Tambara mandou vir, depressa, de Pádua, 6 imagens de Santo Antônio, o santo milagroso que cura doenças, para serem colocadas no bolso de cada um dos ternos do Duce. Era o talismã infalível de Mussolini contra a má saúde, e ele receava dar um passo sem carregar consigo uma das tais imagens. Não se tratava de fraqueza que se podia guardar em segredo, em família. No Palácio Chigi, o contínuo chefe de Mussolini, o gorducho e corado Quinto Navarro, tinha ordens de arrancar antecipadamente, da folhinha de mesa, os papéis correspondentes às datas que eram consideradas azaradas, 13 e 17. Nenhum militar podia entrar na sala de Mussolini antes do meio-dia. A ferradura brilhante que se via sobre sua mesa, lembrança do dia em que o cavalo de um Tilbury tropeçara em Piazzale Loreto, Milão, não devia ser movida do lugar onde se encontrava. E os funcionários do Palácio Chigi jamais se esqueceram do dia, em 1923, em que Mussolini leu, pela primeira vez, algo sobre a abertura do túmulo de Tutankhamon e sobre a série de acontecimentos desagradáveis que perseguiram os escavadores. Guardada numa sala, sob seu gabinete de trabalho, havia uma múmia egípcia chegada fazia pouco tempo, presente de um admirador. Não demorou muito e Mussolini lançou-se para o telefone, a voz muito alta em razão da apreensão, e berrou uma série de ordens quase histéricas. A página 90 Marco Continuos e guardas. Embora já fosse tarde da noite, exigia providências imediatas e recusou-se a deixar sua mesa enquanto a malfadada múmia não tivesse sido enviada para um museu. Seus sentimentos para com as mulheres eram irrefreáveis. Em vão o general Emílio de Bono, seu novo diretor-geral da Segurança Pública, aconselhou-o a ser mais discreto, porquanto, se bem que Rachel e os filhos tivessem ficado para trás, no apartamento de Milão, a maioria dos romanos tinha conhecimento das subidas furtivas de Mussolini pela escada de serviço do grande hotel, estabelecimento para onde ia, semanalmente, Margarita Sarfatti. Margarita, no entanto, era apenas uma dentre muitas. Às vezes Borato, o motorista, levava-o a endereços discretos, por toda a Roma. Outras, as mulheres iam a seu sombrio dormitório de cores vermelha e preta, na Via Rasella, e o inflamado Duce atirava-se sobre elas no próprio assoalho ou no sofá junto à janela. Durante toda a vida, qual um garanhão no cio, teve constante necessidade de impor sua virilidade, e raramente se preocupava com tirar as calças e os sapatos. O homem devia ter, atrás de si, uma máquina para ativá-lo, confiou a Borato.
Seria a única maneira de satisfazer a todas as mulheres. Sua preocupação com as peças íntimas era quase patológica. Nenhuma mulher chegou a passar a noite em seu apartamento, pois ele receava que se rissem pelo fato de usar camisola, contou Margarita Sarfati. Em suas funções e nas reuniões de segunda popolo, sempre se mantinha à parte das pessoas, carrancudo, quando esvaziava o copo num só gole decisivo. Certa vez, ao ter notícia de que seu apartamento de Milão havia sido assaltado, mudou-se imediatamente para outro, recusando-se a entrar de novo num lugar que um estranho havia violado. Sua voz, de tom baixo e confidencial, passava, quando conversava com alguém, a um timbre duro e imperioso voz de um duce, com o dedo apontando a maneira de um professor se outra pessoa se chegasse a eles. Salvo Arnaldo, não tinha amigos, pois sua timidez tornava-o quase grosseiro. Uma vez, quando o proprietário de sua residência da Via Rasella, o barão Facini, o convidou para um fim de semana numa vila à beira-mar e página 91 Marco ele foi. Mussolini acolheu com surpresa o aviso de Tambara de que o jantar já estava servido e que o barão o esperava. Mas quem está esperando? Perguntou, agastado, do outro lado da porta do dormitório. Eu já estou fazendo minha refeição. Mas, por volta de 1924, para a amargura dos fascistas da linha dura, o duce, embora lobo solitário até o fim, estava inclinado a celebrar uma aliança, o que eles consideravam uma traição a tudo que simbolizava a marcha sobre Roma. Há apenas um meio de salvar a Itália, através da colaboração de todos os partidos, sobretudo dos socialistas, declarou ao jornalista socialista Carlo Silvestre, que não pôde ocultar a surpresa. A notícia passou pelo bar da Câmara como um raio, e a haver barulho. Os deputados apressaram-se a deixar os sofás cobertos de marroquim vermelho, sorvendo de uma vez a dose de vinho branco, seco, que tomavam. Naquela primeira sessão da Câmara, eleita fazia pouco tempo, uma frase fora o suficiente para galvanizar os homens de todos os partidos para a ação. Apressem-se, vai haver tempo quente. Mateucci está falando. Quando os deputados atrasados atravessaram as portas giratórias duplas que flanqueavam a tribuna do presidente da Câmara, a luz do sol projetava-se através do teto de vidro, abobadado, e iluminava uma cena extraordinária. Naquele vasto recinto do século XVII, de Bernini, em que as cadeiras forradas de couro vermelho formavam uma ferradura, mais de 500 deputados vaiavam estridentemente. À esquerda, numa plataforma abaixo da tribuna da presidência, o objeto daquela vaia o deputado socialista por Rovigo, Giacomo Mateucci esperava tensamente uma pausa naquela desordem. À direita, um relógio de parede e um calendário marcavam um triste acontecimento da história do parlamento italiano, 16 horas de 30 de maio de 1924. Pela primeira vez tornara-se audível a alta voz metálica de Mateucci, página 92 Marco contra a validade das eleições apresentamos, pura e simplesmente, este argumento: a maioria governamental, normalmente 4 milhões e tanto, não obteve essa votação quer de fato quer livremente. Imediatamente um alarido, qual tempestade nas montanhas, dominou a Câmara. Firme e ritmicamente, os deputados fascistas começaram a bater em suas mesas, sinal clássico de desaprovação. Em meio ao tumulto, alguns olharam por instantes para o primeiro-ministro Benito Mussolini. Como sempre, em momentos de crise, ele não deixava transparecer qualquer sinal de preocupação. Imóvel e imperturbável, a cabeça apoiada nas mãos, qual uma máscara mortuária. Os insistentes toques de campainha do presidente da Câmara, Enrico de Nicola, silenciaram as vozes que passaram a um murmúrio de descontentamento. Mateucci voltou ao ataque. Durante 5 anos Giacomo Mateucci, que contava 39 anos de idade, fora o espantalho do partido fascista. Filho de ricos lavradores, ainda assim socialista convicto desde a mocidade, ensinara depressa os fascistas a temerem sua inteligência fria e analítica. Vezes sem conta eles tentaram silenciar sua oratória devastadora. Em Palermo, onde os proprietários de restaurantes temiam represálias dos fascistas caso o servissem, Mateucci dava de ombros e saía sem comer. Em Ferrara, rejeitara a escolta dos carabinieri e deixou a cidade, a roupa manchada de carvão e de cuspe. Mesmo quando o sequestraram em sua cidade natal Rovigo e o torturaram com uma vela acesa no ânus, Mateucci mostrou ser invencível. Passados alguns dias, o homem que os colegas haviam apelidado de A Tempestade estava de volta ao Palácio Montecitorio, sede da Câmara, subindo os degraus de 2 em 2 a caminho da biblioteca, a lapiseira de prata, presa a uma corrente que pendia da lapela, pronta para anotar outros fatos que condenavam o fascismo. E naquela tarde os socialistas, seus colegas, notaram que o lápis estava trabalhando horas extraordinárias em relação ao resultado das eleições então realizadas. 8 semanas antes 6 de abril, nas primeiras eleições gerais desde a marcha sobre Roma, os fascistas haviam sido bastante beneficiados pela nova lei eleitoral de Mussolini, destinada a assegurar para a página 93 Marcos maioria forte e operante. O partido que conseguisse maioria de votos pelo menos 25% da votação total receberia o acréscimo de 2/3 das cadeiras da Câmara, com votação que se dizia representar o total de 450.000 contra 3 milhões da oposição. Os fascistas alegaram ter conseguido 64% da votação, cabendo-lhes, portanto, 374 cadeiras na nova Câmara. Mateucci, entretanto, contestou, com toda a oratória de que dispunha, essa alegação. Dos 100 candidatos socialistas unitários denunciou 60 haviam sido impedidos, pelos fascistas e seus capangas, de angariar votos em seus distritos. Um deles fora abatido a tiros na sala de visitas de sua própria casa, por ousar candidatar-se. Os primeiros 15 votantes de uma sessão eleitoral, ao recusarem votar na chapa dos fascistas, foram surrados quase a ponto de morrerem. Os prejuízos decorrentes da destruição de edifícios de socialistas atingiram milhões de liras. Nenhum eleitor italiano teve liberdade para decidir-se de acordo com sua vontade, declarou Mateucci. O primeiro-ministro confiou a guarda das cabinas a milicianos fascistas, e rompeu o pandemônio. Na bancada fascista, deputados ergueram-se agitando papéis, pastas e, acima de tudo, os punhos, contra o magro deputado de olhos cinzentos. O senhor desacredita a Câmara, bradou um deputado, ao que Mateucci respondeu, nesse caso, dissolvam a Câmara. Ouviu-se pela primeira vez a voz de Roberto Farinaxi, o esbofeteador, que, enfurecido, esbravejou, acabe com isso ou então faremos o que ainda não fizemos. Não estariam fazendo outra coisa senão o que costumam fazer, retrucou Mateucci. Qual um touro enraivecido, atingido por uma bandarilha, Farinaxi berrou, página 94 Marco falamos mudar a linguagem. Com as anotações na mão, pálido mas sereno, Mateucci esperou resolutamente, os braços cruzados, que o tumulto cessasse. Estamos no poder e pretendemos nele permanecer, gritou um fascista. Pacientemente, Mateucci declarou à Câmara, estou expondo fatos que não deviam ter provocado barulho, os fatos ou são verdadeiros ou, então, tem-se que provar serem falsos. Mussolini mantinha-se silencioso e imóvel. Os planos que havia traçado, cuidadosamente, para realizar a fusão com os socialistas inclusive dissolver, num só golpe, sua milícia e o grande conselho rolavam por terra. Os fascistas da linha dura haviam renegado seu pacto de pacificação em 1921, mas Mussolini não perdera de vista seu principal objetivo, muito embora dois socialistas que escolhera para altas posições em outubro de 1922 Luigi Einaudi e Luigi Albertini as tivessem recusado terminantemente. Mussolini sabia que, para governar com eficiência
eficiência, necessitaria da colaboração dos socialistas. Depois, porém, de um discurso como o que Matteucci fizera, como poderia convencer os extremistas do partido a aceitá-los no gabinete? E os socialistas, com novas provas do reinado de terror do fascismo, não se tomariam menos intransigentes. A campanha do presidente soou furiosamente, em cantos isolados do recinto, fascistas e socialistas esmurravam-se e empenhavam-se em feroz luta corporal. Ilustres colegas, deplorou o que está acontecendo. Reprovou de Nicola e, como se temesse um desfecho sangrento da sessão, pediu a Matteucci, conclua seu discurso. Não provoque distúrbios. Matteucci, no entanto, dotado de vontade férrea, estava decidido a fazer-se ouvir. Página 95. Marco, que maneira de agir é essa? Censurou ele ao presidente. Vossa Excelência devia defender meu direito de falar. Ao pedir-lhe de Nicola que falasse, mas falasse com prudência, Matteucci revidou. Não falo prudente ou imprudentemente, e sim de conformidade com as normas regimentais. E falou. Mas era tal a disposição de ânimo dos deputados, na Câmara, que os estenógrafos, à mesa central, sentiam dificuldade em distinguir-lhe as palavras em meio à confusão que as abafava. O discurso que o meticuloso Matteucci calculara levar apenas 25 minutos acabou levando hora e meia. A cada abuso que denunciava citava nomes e cidades, e suas acusações encerravam implacável cunho de verdade. Oficinas de impressão dos socialistas haviam sido destruídas, seus cartazes de propaganda eleitoral eram queimados, mas houverá abusos mais graves. Jovens de 20 anos de idade haviam votado em lugar de pessoas de 60. Títulos de eleitor foram arrancados de pessoas que haviam tido receio de comparecer à votação e haviam sido utilizados até por 20 vezes por agentes fascistas, que votaram sob grande número de nomes. Ele podia provar, afirmou Matteucci, pois em muitos casos a letra da assinatura era a mesma. Ouviam-se pela sala, de um lado e outro, gritos ameaçadores cuja intensidade aumentava cada vez mais. Acabemos com isto, vociferou o comissário das estradas de ferro Eduardo Torre. Será que precisamos tolerar os insultos desse homem? Francesco Giunta, secretário do Partido Fascista, pôs-se de pé e proclamou. Foi um dos homens que serviram no esquadrão e pretendo dominar-lhe o ânimo. Como se suas palavras fossem um sinal, fascistas de braços musculosos ergueram-se das cadeiras e avançaram para a plataforma onde se encontrava. Página 96. Marco, o orador. Imperturbável, Matteucci concluiu. Dadas as razões que apresentei, requeiro sejam anuladas as eleições. Ao voltar para a bancada dos socialistas, declarou a um colega, o deputado Emílio Lusso, disse o que tinha para dizer. Agora, nada mais importa. Quase como se tivesse ficado surpreso com a própria temeridade, sorriu e confiou ao deputado Antônio Praiolo. Fiz meu discurso, agora podem preparar minha oração fúnebre. O comentário parecia oportuno. Os que estavam presentes jamais se esqueceram de como Mussolini, o rosto crispado pela raiva, saiu com dureza do recinto, atravessou o saguão de mármore de Montecitorio e dirigiu-se para o Palácio Chigi. Não encontrava, agora, meio para vencer o impasse, até ao fim ver-se amarrado a homens como Farinax e Tamburini, valentões que o tinham levado ao poder. Tornava-se, qual o criador de um Frankenstein, vítima de sua própria criação. Ao entrar no Palácio Chigi, encontrou-se com Giovanni Marinelli, secretário administrativo do partido, homem de 45 anos de idade, barbado e rancoroso, que encarava a vida através de um pincel de aro de ouro. A clássica maneira de Henrique II da Inglaterra, ao dar vazão ao rancor que sentia pelo arcebispo Thomas de Becket, Mussolini bradou: não fossem vocês um bando de covardes, nenhum homem teria ousado fazer um discurso como aquele. Era uma vociferação do tipo das que habitualmente fazia uma dúzia de vezes por dia, mas que logo esquecia. Dessa vez, porém, excederá-se. Página 97. Marco, as mãos cruzadas atrás da cabeça, o homem estendido no sofá olhava para um ponto, no teto. Naquele momento, 16 horas do dia 10 de junho de 1924, seu apartamento de 10 peças no número 40 da Via Pisanelli tranquila travessa nas proximidades do Tibre, achava-se envolvido pelo silêncio e com as venezianas fechadas. Seus 3 filhos, Giancarlo, de 6 anos, Gian Matteo, de 3, e Isabela, de 1, desfrutavam a siesta que milhões de romanos designavam por Penichella. Mas naquela tarde nem Giacomo Matteucci nem a esposa, a senhora velha, de voz suave e olhos azuis, que se achava reclinada no leito ao lado, podiam relaxar o suficiente para dormir. Sei que os fascistas devem estar preparando alguma coisa, observou de repente Matteucci. Talvez fosse melhor eu levar as crianças para os jardins Borghesas. Nesse caso, não leve também suas preocupações, aconselhou velha prudentemente. Após um momento de reflexão, porém, Matteucci afastou N ideia do pensamento. Se houvesse ameaça de barulho, as crianças encontrariam maior segurança no apartamento. E naquele dia, embora a câmara estivesse fechada, havia trabalho na biblioteca e nas salas sombrias e arruinadas do partido, na Piazza de Espanha, onde Matteucci, metido em seu sobretudo para combater o frio, trabalhara durante o último inverno. Era esse um dos muitos aspectos da personalidade de Giacomo, que velha Matteucci apreciava. Rico proprietário de terras, cuja luta para melhorar a sorte dos meiros se tornara parte da vida, dava, livremente, metade de seu subsídio de deputado a um asilo de meninas órfãs. Era o sereno asceta que odiava as greves, os desfiles e a demagogia dentro de seu próprio partido, tanto quanto odiava o fascismo, homem que não deixava para o dia seguinte o que tivesse que fazer, que criticava ferinamente os socialistas que se apegavam ao conforto e não saíam às ruas para pregar cartazes e vender jornais, como ele fazia, pai orgulhoso que, entre as 4 paredes daquele apartamento da Via Pisanelli, só pensava em brincar com os filhos e manter abertas as janelas para proporcionar-lhes ar fresco, que corria à farmácia, muito aflito, se algum deles se machucava, embora sem gravidade. Página 98. Marco, eram 16 horas e 15 minutos. Matteucci saltou do divã, decidido, e começou a vestir-se, camisa branca de colarinho mole, gravata de listas brancas, sapatos de camurça branca e meias pretas. Ao vestir sua elegante jaqueta cinzenta, velha observou com doce resignação que seus bolsos, como de costume, estavam quase arrebentando com tanto papel que levava para anotações. Naquela tarde muito quente, com o termômetro marcando cerca de 30 graus centígrados, poucas pessoas se sentiam tão cheias de energia. 100 metros ao sul da Via Pisanelli, mais ou menos, Giovanni Caverna, secretário de uma empresa, descansava no terraço de sua vila, na Via Cialoja, onde se avistavam as águas amarelas do Tibre a deslizarem preguiçosamente. Observou, por acaso, uma limusina preta, marca Lancia, de 6 lugares, estacionada na esquina C com a direção voltada para o aterro. Mais perto do quarteirão onde se localizava o apartamento de Matteucci, o porteiro do edifício número 12 da Via Mancini, Domenico Villarini, também viu a limusina. Obedecendo a um impulso, e tendo ainda na lembrança um assalto que ocorrera fazia poucos dias, anotou o número da placa, asterisco 5512169. Em seu apartamento do terceiro andar, Giacomo Matteucci beijava a mulher, despedindo-se. Naqueles dias, cônscio de que quase sempre estava sendo seguido, muitas vezes afastara o perigo de casa, permanecendo à noite com amigos. Mas naquele dia declarou a velha seria como nos velhos tempos,
Estaria em casa às 20 horas em ponto, para jantar e beijar os filhos antes que fossem para a cama. Para provar que era essa sua intenção, mostrou-lhe o pouco dinheiro que levaria consigo, 10 liras. Velha, da janela do vestíbulo, viu o marido deixar o bloco de apartamentos cinzentos e caminhar, com passos largos e rápidos, ao longo da via Mancini em direção ao aterro do Tibre. À sombra de uma enorme acácia, Gavino Lupino, um carabinieri de serviço, também o observara, mas não recebera ordem para seguir o deputado, visto caber-lhe, apenas, guardar a casa. Matilde, chegando à esquina, virou-se e acenou para a esposa. Caminhou depois em direção ao Lancia, que parecia estar, ali, à espera. O motorista do carro, Amerigo Domini, preparava-se para dar por terminada a tarefa do dia. Marginal de 30 anos de idade, moreno, nascido página 99.